Bom dia, alunos do segundo ano do ensino médio. Vamos hoje continuar o nosso assunto de vanguardas europeias. Na semana passada a gente falou sobre fauvismo, né? E agora a gente vai falar sobre outro movimento, que é o movimento futurista, tá bom? Então, façam suas anotações. Lembrem-se, vocês não têm livro, então vocês precisam realmente anotar essas informações para não se perderem depois, tanto em simulado e prova, quanto SSA. Lembrando que o SSA já saiu as datas, tá, gente? Então, não percam o período de inscrição, tá bom? E vamos começar as nossas aulas de hoje, tá? Então, o futurismo, ele começou na Itália, em 1909, e ele tem total influência do fascismo italiano. Inclusive, os fundadores do futurismo, eles também eram militantes políticos em favor de Benito Mussolini. Tá? Eles tinham essa ideia do progresso, do conforto e do patriotismo gerado tanto pelas grandes coisas que estavam acontecendo no século XIX, né? No final do século XIX, estava tendo muitos avanços e transformações na tecnologia, no conforto, tá? A aceleração, né, dessas transformações também, a velocidade com que as coisas estavam mudando, eles viam isso de uma forma positiva e o que estava acontecendo é o caminho e se encaminhando, o mundo se encaminhando para a Primeira Guerra Mundial. Eles tinham uma visão positivista da guerra também, que acreditava que essa guerra traria tanto uma supremacia para a Itália, né, de forma patriota, né, a Itália para os italianos, na verdade é a Alemanha para os alemães no nazismo, mas era basicamente a mesma ideia. E eles entendiam que essa aceleração de motores e turbinas, ela era uma libertação do passado. Então, eles queriam quebrar também, assim como todos os movimentos de vanguarda, eles queriam quebrar com o passado, só que eles tinham motivos diferentes e focos diferentes dos demais movimentos vanguardistas. Eles são completamente diferentes dos dadaístas e dos expressionistas. Os expressionistas, como a gente já viu, eles tinham uma ideia, eles mergulhavam na profundidade dos sentimentos negativos do que eles estavam vivendo e colocavam isso na arte. Os dadaístas, eles viam isso tudo como uma forma de era tudo ruim, não adiantava, até a arte que estava sendo produzida na época era ruim, então eles eram um movimento de protesto contra os horrores da guerra. Os surrealistas, que a gente inclusive já viu, eles também tinham uma ideia diferenciada, então eles tinham uma dissociação da realidade, aquela realidade não era boa o suficiente, então vamos para o inconsciente. E no caso do futurismo, eles viam de uma forma boa, que aquilo era necessário para o progresso. Então, os temas das obras dele eram geralmente velocidade, movimento, máquinas e a industrialização. Aí na tela você está vendo uma tela de Benedetta Capa, que é uma das maiores pintoras, né, do futurismo por causa da presença dela, né, uma presença feminina. Ela era esposa de Filippo Marinetti, que é o fundador do futurismo. O futurismo ele teve duas fases, e a primeira fase foi extremamente misógina e fascista. É por causa de Benedetta Capa que esse futurismo muda na segunda fase, começa a ter uma maior abertura para as mulheres, a gente vai ver isso já já, tá? Então, qual é o contexto histórico? O que estava acontecendo no mundo quando o futurismo começou? Então, ele tem um nacionalismo agressivo, com entusiasmo pela guerra e apoio categórico ao fascismo de Benito Mussolini, como eu já falei. O partido fascista, né, ele foi fundado oficialmente em 1919, mas ele já existia, as pessoas já se reuniam, as pessoas conversavam e os fundadores do movimento futurista, eles apoiavam isso, tá? Houve uma revolução industrial, as pessoas estavam cada vez mais apoiando esse progresso, né? Teve no início do século, no início do século XIX, ali por 1800 e alguma coisa, a gente teve a invenção da fotografia, do registro da imagem em uma tela, né,
em uma placa de metal, né, que é a daguerreotipia. E aí, no início do século XX, né, em 1913, 1914, mais ou menos, a gente já tem fotografias sendo realizadas. A primeira selfie, ela foi tirada em 1920, ela está fazendo 100 anos agora. A primeira foto de espelho que vocês veem, aí hoje em dia as meninas tiram foto no espelho para mostrar o look no Instagram. A primeira foto de espelho foi realizada por uma garota de 13 anos em 1914. Então, era um período em que as coisas estavam acontecendo. Você tem automóveis de combustão, então eles eram mais velozes, a substituição do ferro pelo aço, que se torna as coisas muito mais leves e muito práticas, a substituição do carvão pelo petróleo, então você tem navios e barcos que são mais rápidos, com motores. Está acontecendo também os primeiros voos públicos do 14 bis, né, de Santos Dumont, lá em Paris. Ele leva o avião dele, ele está rolando lá o avião dele, fazendo as primeiras exibições públicas para as pessoas verem. Então, é um ambiente que está acontecendo muitas mudanças, as distâncias estão se encurtando, então, os primeiros booms, né, da globalização acontece por causa da guerra. Então, eles veem a guerra de uma forma positivista e eles querem retratar isso nas suas pinturas. Então, quais são as características dessas obras? Então, você tem uma obra mais dinâmica, que mostra um pouquinho de movimento. Você tem a contestação do sentimentalismo e, consequentemente, a valorização do homem de ação. O sentimentalismo, aquele homem apaixonado, príncipe encantado, que vem e salva a mocinha. Não estou interessado em homens que mostrem o seu sentimento, homens complicados, entendeu? Que são expostos muito no expressionismo, não. Ele quer o homem prático de ação. Então, as obras deles, tanto na literatura quanto na pintura e na escultura, mostram essa dinamicidade, tá? Ele enaltece mais a audácia e a revolução. Ele tem a exaltação da vida contemporânea com temas de tecnologia e em novos aparatos musicais, a rejeição industriais, desculpa, e a rejeição do passado, né, daquela ideia da tradição, do tradicionalismo. Então, eles buscam uma coisa diferente. Então, suas obras chegam a ser até um pouco abstratas nisso, tá? Na pintura, a gente tem cores vibrantes, muitos contrastes, abstração e desmaterialização dos objetos. Isso aí vem de uma influência cubista. Eles usam a técnica cubista de esfacelamento dos objetos, mas para dar a ideia de dinamicidade. Então, eles usam as imagens. Ó, eu tenho um cara andando de bicicleta, tá? Então, eu tenho um movimento dele, e eu tenho esse movimento dele passando pela minha tela, como se o movimento dele fosse captado e ficasse meio borrado, porque ele está tão rápido que não deu tempo de eu pintar ele. Seria mais ou menos isso, tá? Então, ele tem a sobreposição de imagens para dar ideia de movimento. Então, ele está indo. Então, eu tenho várias imagens mostrando esse movimento, tá? E essa velocidade. Na escrita, eu tenho mais liberdade na palavra, eu tenho o uso de onomatopeias, de expressões, versos são mais livres, as frases são fragmentadas ou lugares inesperados para passar a ideia de velocidade. Então, aí você está vendo um texto bem visual, né? O vocabulário, ele mostra muitas palavras tecnológicas, exclamações e interjeições para expressar essa energia, né? E a poesia, ela é bem visual, tá? Alguns artistas que a gente vai ver aqui, o principal deles é Filippo Marinetti, que é o fundador do movimento. Ele era poeta, editor, jornalista e militante político. Ele era a favor de Benito Mussolini e ele foi um dos autores do Manifesto Futurista. Uma frase que ele diz é o seguinte: o esplendor do mundo se enriqueceu com uma nova beleza, a beleza da velocidade. Um automóvel de carreira é mais belo do que a Vitória de Samothrace. Gente, a Vitória de Samothrace é uma das esculturas mais aclamadas da história da arte. Ela é uma escultura grega do período helenístico, né, do período mais top, né, da Grécia Antiga. A gente viu ano passado sobre as esculturas gregas, né, sobre a evolução das esculturas do período arcaico, né, que era totalmente imóvel, arcaico, clássico, que busca a mobilidade, e a
do período helenístico. Então, a Vitória, ela é uma escultura de corpo feminino que representa uma ideia, né, que é a Vitória. Ela é uma escultura que não tem cabeça, porque caiu a cabeça dela, mas ela é perfeita na sua obra, na imagem do movimento. Ela tem ela foi esculpida em mármore, e você tem aquela ideia do movimento do tecido também, como se o tecido estivesse ao vento, em movimento. E ele diz que um automóvel é mais bonito do que a Vitória de Samothrace. Então, essa é a mente dos futuristas, tá? A gente tem Benedetta Capa, que é a esposa dele. O seu trabalho se encaixa mais na segunda fase do futurismo italiano, até porque a primeira fase não dava muita abertura para as mulheres. Apesar dela ser ativa nos círculos futuristas, ela odiava rótulos, então ela não se considerava futurista. Ela usava caneta, papel, tinta, metal e tecido para fazer suas obras, e também escreveu poesia e prosa. Ela era uma multiartista. Na pintura, ela usava formas curvilíneas, como a gente viu na abertura do capítulo, né? Na abertura do slide, e bem definidas. Ela usava tons gradientes, né? Gradativos, ela misturava azul escuro e azul claro e fazia implicar esse movimento. Ela é responsável pela entrada de mais mulheres no movimento e acabar com o tom misógino dos textos da sua fundação. A sua pintura Il Grande X marca a culminância de uma fase futurista para a outra, dessa primeira para a segunda fase. Então, a gente vai ver algumas pinturas dela e vocês podem ver a ideia do movimento, o uso do gradiente de cores, tá? Isso aí é uma lancha no mar, e aí você pode ver a imagem, né? A decomposição das linhas curvas para dar essa dinamicidade desse movimento. Il Grande X é essa pintura da esquerda, tá? O grande X, né? E aí você tem as várias fases do movimento. Então, a gente tem mais um, que é o Giacomo Balla. Ele foi precursor do movimento, foi pintor e escultor. Utilizou técnicas de pontilhismo, tá? Para forjar os principais temas do futurismo, que são de velocidade e movimento. E uma das frases que ele fala é: mais belo um ferro elétrico do que uma escultura. Interessante que isso veio de um escultor. A gente tem aqui uma pintura abstrata dele, né, com essa ideia, usando as cores azuis, os vários tons de azul, do azul mais escuro até o branco, para dar esse tom, essa ideia de movimento, as linhas dinâmicas, né, e curvas. A gente aqui é a retratação de uma mulher andando com o seu cachorro, e você vê que ele tenta retratar o movimento pelas várias imagens, né, que ele faz no pontilhismo. Perceba que a gente tem o pé mais escuro, é o pé que está naquele movimento naquele instante, mas você tem os pés em pontilhismo que mostram o movimento que ele fez ou que ele está fazendo. Aqui é a roda do trem, um trem em movimento, e ele retrata esse movimento em espiral, né, que o trem faz. E aqui uma das esculturas dele mostrando a movimentação de um corpo humano, né, essas linhas de movimento que eles usam na pintura, ele também usou na escultura. Umberto Boccioni é um dos mais célebres futuristas italianos. Ele foi influenciado pelo cubismo, mas ele também não utilizava as linhas retas. Ele criticava o cubismo, tá? Pela ausência de movimento, e por isso ele migra para o futurismo. Ele foi pintor e escultor, fez várias obras em gesso, quase todas elas foram destruídas por causa desse material, que não era um material muito resistente. Desculpa. Uma das suas obras mais importantes é a escultura Formas Únicas de Continuidade no Espaço. Se não me engano, teria. Desculpa, eu ia dizer que tem essa obra no livro de vocês, mas vocês não têm o livro da Ético, tá? Então, a Formas Únicas de Continuidade no Espaço é um marco do movimento e da cultura modernista europeia, inclusive em algumas moedas italianas ela aparece. Então, é essa obra aqui. Então, você vê o caminhar, o passar de um corpo de um ser humano e essas linhas, né? Essa movimentação, né? Essas linhas dinâmicas. Aqui mais uma obra de escultura dele. Aqui você vê uma Maria Fumaça, um trem. Ai, professora, como é que você está vendo um trem aí? Então, você tem a abstração, né? Mas se você analisar os itens, você vai conseguir enxergar. Deixa eu pegar aqui um tom de amarelo da minha caneta. Primeiro, você tem a placa aqui, tá? Segundo, você tem aqui
a Maria Fumaça, tá? As fumaças aqui, o trem, tá vendo? Tá saindo fumaça dela para esse lado. Aqui a frente do trem e o seu movimento indo em direção, passando, né? Aqui você tem a linha, né? De uma... as linhas de energia, né? Do caminho. E esse verde, né? Que vocês conseguem ver aqui, eles são as árvores que, quando um trem passa, você não consegue ver a paisagem por causa da velocidade. Ele está passando muito rápido. Então, essa é a ideia, você marcar a velocidade do trem, que é uma máquina extremamente inovadora, né? Ele está marcando essa passagem rapidamente por ali, tá? Carlo Carrà, ele era um pintor futurista italiano, ele participou de diversas edições da Bienal de São Paulo, ele veio para o Brasil, um dos assinantes do Manifesto Futurista de Filippo Marinetti, mas depois ele abandona o movimento para participar de um outro movimento, né, da ideia da pintura metafísica. Então, ele tem aqui algumas pinturas de movimento, um cara em cima de um cavalo, né, e aí você vê a decomposição das formas para dar essa ideia de que ele está passando rapidamente, ele está se movimentando. Alexandra Exter, que foi uma das mulheres que entraram por causa de Benedetta Capa, né, no movimento, mas ela não participou do movimento italiano porque ela é russa, tá? Então ela foi uma das principais artistas do movimento italiano cubo-futurista, né, misturava o cubismo e o futurismo na Rússia. Ela era pintora e designer. Ela foi suprematista também, que era um tipo de abstracionismo, tá? Geométrico, um tipo de abstracionismo geométrico lá, e construtivismo. Esses movimentos a gente vai ver mais para frente, tá? Em outra aula, não agora, porque ele não faz parte das vanguardas. Ela foi uma das mulheres mais experimentais da vanguarda. Então, você vê que pelos movimentos artísticos que ela passou, ela experimentou de muita coisa. Ela não trabalhou só com pintura e teatro, mas ela também trabalhou com figurino e ilustrações, e ela fazia isso nesse estilo cubo-futurista. As obras dela são vibrantes, lúdicas, dramáticas e teatrais em sua composição, já pela sua bagagem, né, artística pessoal. Ela fazia composições geométricas, dinâmicas, com contrastes bastante vibrantes e pinceladas livres. Então, aqui você tem uma pintura de uma mulher, de uma bailarina, tá? Então, você vê o movimento dela, você vê os contrastes, as cores vibrantes. Aqui você vê um figurino, né? Um desenho de figurino, e você vê toda a influência cubo-futurista nesse desenho, tá? É isso. Gente, eu vou deixar para vocês algumas atividades lá na plataforma, certo? Para vocês poderem ver e fazer. Lembrando que essas atividades, elas valem pontuação na qualitativa de vocês, então não deixe para fazer depois, ela tem um prazo, ela se esgota, é uma semana só para você fazer, e é mais do que o suficiente, 8 dias para você fazer uma atividade que só tem uma questão de marcar X, gente, vai lá, faz logo agora, que o assunto está fresquinho na sua memória, tá bom? Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.